A questão que nós vamos analisar, corrigir, interpretar hoje vai esbarrar no determinismo. Nós já falamos de determinismo algumas vezes. Um exemplo foi na questão que abordou o livro O Bom Crioulo. E é aquele pensamento, né, de você usar uma parte da ciência ou deturpar uma parte da ciência para poder justificar algum preconceito, algum pensamento retrógrado. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 43 do Caderno Azul do Enem 2018. Na prova amarela é a questão 19, na branca é 34, na rosa 38. Chega na vibe. Já está na tela para você a questão, vamos ler e depois ver o que essa querida questão está pedindo para a gente. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Olha só, eu jurei que o sexo frágil era o masculino, né? Porque... Eita! Bom, na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas, claro, ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Eita, esse normal entre aspas aí, hein? Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. Texto de FLS Teixeira e O. Caminha. O preconceito no futebol feminino, uma revisão sistemática, Movimento Porto Alegre número 1 de 2013, adaptado. Pois é. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por quê? Então, nesse texto aí, o contexto que se apresenta dessa proibição da mulher no futebol ou de se desincentivar a mulher de praticar o esporte, isso aí é por quê? Quais são as características? O que está relacionado com isso? Letra A. É caracterizada por um argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais? Sim, a gente vê que existe um argumento biológico. Qual que é o argumento biológico? O esforço físico aumenta a massa muscular. Isso aí é fato. Você fazer atividade física, você vai aumentar a massa muscular, certo? É por isso que as pessoas vão à academia. Então isso aí é um fato e é um argumento biológico. Beleza? Só que usaram esse argumento biológico para poder justificar um preconceito. Qual que é o preconceito? Para justificar desigualdades históricas e sociais. Por quê? Como eles não queriam que a mulher participasse, como eles não queriam que a mulher jogasse futebol, como eles tinham esse posicionamento machista, queriam que a mulher ficasse dentro de casa ou que praticasse algum outro esporte, eles usavam isso para poder afastar as mulheres da prática do esporte. Então a letra A ela está correta sim. A gente tem o uso de algo real, algo verdadeiro da ciência. Esse uso foi deturpado para poder mascarar um preconceito, para poder mascarar um machismo. Aí na alternativa foi tratado como desigualdades históricas e sociais, que a gente sabe que o machismo é realmente uma relação desigual que a gente tem histórica e social. A letra A então está bastante correta. A letra B. Eu nunca vou me acostumar com essa prova, que eu tenho que marcar linha por linha, porque a formatação dela no PDF não foi bem feita, mas tá bom. Letra B. É caracterizada por um discurso midiático que atua historicamente na desconstrução do mito do sexo frágil. Ao contrário, né?
No caso desse texto aí, o mito ele vai reforçar, ele é reforçado esse mito do sexo frágil. Então, impediam a mulher de jogar futebol com a desculpa de que o sexo feminino era um sexo frágil e o futebol era um esporte muito agressivo, ou se não, justificavam que as mulheres são mais limitadas. Então, o futebol é um esporte mais complexo, você tem que raciocinar muita coisa ao mesmo tempo. E aí, usavam isso para poder afastar as mulheres da prática esportiva. Então, a letra B está invertida. Na verdade, a gente não tem aí um discurso midiático que vai atuar na desconstrução do sexo frágil. É o contrário, esse discurso aí ele está atuando na construção de um mito do sexo frágil. A letra B está incorreta. A letra C, apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens. Até existiu um apelo nesse texto. Mas esse apelo ele foi fundamentado em quê? Porque a letra C, beleza, até tem realmente um apelo, papapá, mas a gente tirou o peso da questão social da letra C. Percebe? Como eu falo sempre aqui, o Enem é uma prova política e social. Se você tiver um texto assim que fica na cara que tem uma questão social envolvida, a questão da discriminação, do machismo, da misoginia, etc., e a alternativa não considera isso, a alternativa está muito estranha. Certo? Ó, presta atenção no enunciado, no comando junto com a letra C. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres, então é a relação entre a prática e as mulheres, não pode desconsiderar as mulheres da coisa. É caracterizada por um apelo para a preservação do futebol como uma modalidade praticada apenas pelos homens. Será que o texto fala que as mulheres ajudavam nesse apelo? Não, as mulheres estão apoiando que o futebol seja um esporte apenas masculino. Não, o texto não foca nisso. Ok? A letra C, então, está incorreta. Letra D de dado. Olhar feminista, que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. A letra D, ela é o inverso, né? É um olhar machista. Porque um olhar feminista vai justamente buscar a igualdade. Como a gente sabe, né, às vezes as pessoas acham que machismo é o contrário de feminismo, e não é. Que o machismo seria o homem acima da mulher e que o feminismo seria a mulher acima do homem. Não, o feminismo busca a igualdade, certo? Então, não é que a mulher queira se sobressair, etc. É uma busca de igualdade. Então, se a gente tem aí uma alternativa que fala de olhar feminista, né, a gente vê que o texto está totalmente o contrário disso. Beleza? Então, nesse contexto que foi apresentado aí, a relação entre a prática do futebol e as mulheres não é caracterizada por um olhar feminista, mas sim por um olhar machista, por um olhar misógino que qualifica o futebol como uma atividade masculinizante para as mulheres. Esse olhar machista olha a mulher e fala: não, com toda a delicadeza feminina ela não pode jogar futebol, não. Vai ficar toda masculinizada, fortona, não sei o quê. Qual o problema, né, da mulher ficar fortona? Hein? Bom, a letra E, então, o receio de que... É porque às vezes a gente pensa algumas coisas aqui, quer falar, mas não pode, aí você dá uma segurada na língua, né? Letra E. Receio de que sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrarem suas capacidades de jogo. Estranho, né? Porque essa letra E, ela até caminha mais ou menos para estar correta. Só que o problema da letra E é que o foco da letra E está no esporte. O medo não era que o esporte se tornasse um esporte característico do público feminino. Não é que se subvertesse o futebol, né? E aí o futebol vai virar uma coisa mais feminina porque descobriram que as mulheres jogam muito melhor, não sei o que, vai virar uma coisa mais feminina. Não. O foco do texto é na questão da feminilidade, é na questão de que o argumento usado era de que era um esporte que ia deixar as mulheres masculinas. Então a preocupação no texto não é com o futebol, mas com a masculinização, e que palavra difícil, né? Das mulheres. A letra E então está incorreta.
Vamos voltar aqui e rever então alguns trechinhos que indicam pra gente que a resposta correta é a letra A. Ó, começa aqui, ó, encontrando base em argumentos supostamente científicos. Não podemos desconsiderar esse supostamente. Por quê? A base da coisa até tem uma ciência, né? A pessoa vai jogar futebol, ela vai correr, ela vai ficar mais forte, não sei o quê. Provavelmente as pernas, as coxas vão ficar mais musculosas, etc. Então existe uma base científica que está até certo ponto correta. Beleza? Então, encontrando base em argumentos supostamente científicos, a gente tem desconfianças relacionadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Achavam que a mulher jogando, correndo, não sei o que, ia ficar masculinizada, certo? O mito do sexo frágil, então, atuou como obstáculo, não vou nem marcar o obstáculo não, ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. E aí você não pode desconsiderar essas aspas também na palavra normal, do mesmo jeito que a gente não pode desconsiderar o supostamente. O que isso quer dizer? Naquela época, obviamente, eles iam tratar como mulher normal a mulher heterossexual. Normal. Certo? Porque, obviamente, já existiam mulheres homossexuais, né, desde que o mundo é mundo. Mas aí eles diziam o quê? Ah, a mulher que é normal, ou seja, a mulher que é hétero, não pode ficar com o corpo mais fortão, não sei o quê, porque ela vai ficar menos feminina. Percebe? Então, tudo isso aí colabora para que a gente marque a letra A. Nesse texto, então, a gente tem um argumento biológico usado para justificar desigualdades históricas e sociais. Na verdade, o que os homens queriam na época era mesmo o que eles querem hoje, era limitar o espaço da mulher, deixá-la fechada, trancafiada, sem, né? É isso, sem viver. Ok? Então a nossa resposta certa é a letra A. Deixa eu marcar aqui o nosso xizinho belíssimo e bora fechar. Lembrando para você o quê? Que agora você pode contribuir com o canal. Não esquece disso não. Não esquece. Contribua com o canal. Aqui você tem nosso querido QR Code. Você tem o e-mail puxalingua@gmail.com para você contribuir com o canal. E você tem também o recurso Valeu Demais disponível aí para você, caso você queira contribuir. Se você não puder contribuir assim, não tem problema, você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que já vai estar ajudando demais. Aproveita e se inscreve no canal, vai aparecer aí embaixo para você, olha que beleza, uma demonstração de como você faz para se inscrever. Você procura o botão de inscreva-se, clica nele, vai aparecer inscrito, depois você clica no sininho e todo dia você recebe um vídeo novo pipocando no seu telefone. Aqui em cima tem card com todas as correções do Enem 2018 para você. Beijo, até a próxima, fui, tchau!